Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Leonardo Bastos, do Garoto BR, e hoje eu tô aqui para falar sobre Talismã 4 ao Infinito. Vamos falar sobre vários tópicos da saga Talismã, principalmente sobre Talismã 4, então esse é um vídeo bem longo que eu espero poder compartilhar com todos vocês o máximo de informações possíveis sobre Talismã 4 ao Infinito. Vamos começar com a visão do personagem Adonai. Adonai é o deus da história da história Talismã, da saga Talismã, e é um personagem muito emblemático. Ele aparece aqui como Deus da saga Talismã, que enfrenta essa parte diabólica da história e que tem que se unir ao Talis por essa necessidade de parar o Eros, de frear esse personagem. A gente já explicou um pouco da visão do Eros, do Talis, nos vídeos anteriores, então foi necessário fazer esse vídeo aqui trazendo essa perspectiva do Adonai. Ele é um cara que é um ser acima do tempo, acima de tudo, todos. Ele estava lá antes do Big Bang, ele estava lá antes de tudo, ele se descobriu, ele é esse universo vivo. Ele descobriu que ele estava vivo, ele é a criação, né, como se fosse, ele estava lá e ele descobriu que estando lá, ele era vivo. E ele começou a ter uma forma, consciência, descobriu quem ele era e como era, e a partir daí criou todo um universo e todos os anjos os conceitos, e aí veio Eros, e aí depois ele teve que recriar tudo com Big Bang para a saga Talismã. E é um personagem muito emblemático porque ele se une a Talis justamente para frear o Eros antes do juízo final, porque o plano original é que as coisas se encaminhem até o juízo final, só que Eros começou a tomar uma linha muito diferente e aí começou a alterar os possíveis resultados da linha, do fluxo temporal original, do fluxo da existência. Então por isso o Adonai buscava uma forma de contenção, com alguém que fosse capaz a nível intelectual e a nível de poder de bater de frente com Eros. Ele não podia, seus anjos não poderiam, ninguém estava acima do Eros. Até que se entrelaça com essa preocupação dele, com ele entendendo a trajetória do Talis. Ele consegue ver tudo e todos, mas depois de um certo tempo ele não consegue mais ver o destino do Talis. E a partir disso ele começa a observar mais de perto, começa a vivenciar o Talis. E ele entende que essa é a chave para essa contenção. E por que ele não conseguia ver? Porque Talis ele tem esse elemento que é meio que um paradoxo para ele, porque ele criou todas as coisas, criou o Talis sabendo do destino dele, e ele achou que sabia de tudo, mas nem o próprio Deus sabia de tudo. Então, o próprio Talis conseguiu desdobrar tudo que significava aquele universo e ressignificou aquilo. Então, ele se juntou ao Talis por essa questão de entender que o Talis faz parte da maior criação, que é os humanos e a Terra, mas que é um grande sobrenatural e que tem esse lado demoníaco e trabalhou ali com os anjos durante aquele período de Talismã Triste com os Guardiões. Então ele vê que o Talis era o cara adequado ali, ele se dá conta de que o Talis era o cara adequado para combater o Eros. E foi o que aconteceu e eles conseguiram ter o desfecho. Não tem muito segredo sobre o personagem. É um personagem que tem alguns momentos bem emblemáticos e frases e palavras, momentos bem caricatos, mas ao mesmo tempo importantes para o Talis, porque é o que ele espera de um deus e ao mesmo tempo é o que ele não gosta do deus que todo mundo fala, que é essa questão de não ter controle sobre a vida e a morte, por mais que tenham poderes, por mais que tem algumas coisas que são como são. E essa quebra, esse desequilíbrio é o que faz a imperfeição perfeita e leva tudo aquilo que a gente viu aos acontecimentos de o escolhido Talis de Armagedon. Com isso a gente tem a visão agora do Talis, né? Vamos passar agora pro Talis. O Adonai é um personagem... Eu sigo falando do Adonai passando pro Talis, mas enfim. Pra só finalizar, o Adonai é um personagem que trata o Talis justamente como filho. E como todo pai, ele vai brigar, vai puxar a orelha, ele vai dizer, vai defender, vai inocentar quando tiver que inocentar, mas vai culpabilizar, vai responsabilizar quando tiver que responsabilizar e tratar que de espremer aquele suco para que saia, aquela laranja para que saia o melhor suco possível e espremer aquele personagem para que saia a melhor versão dele possível. E é por isso que Talis passa por essas provações
E todos passam. Thales ali começa a entender, porque lamentavelmente na dificuldade da imperfeição que as pessoas conseguem ou piorar ou melhorar. E é isso o que o Adonai busca, porque quando tudo tá tudo muito bem, é muito fácil ser bom e tudo tá dando certo. Agora, quando as coisas são difíceis, é ver a lealdade de cada quem e o conceito de cada quem, né? E o lugar onde cada quem se coloca na história, né? Não é uma questão de, eu escolho que tu é bom, eu escolho que tu é mal, te julgo bom, te julgo mal. Não. É o local e o papel que cada um assume. Se tal pessoa assumiu o papel de vilão e achou que ela merece pro inferno, é a sentença que ela mesma deu para ela. Então, é mais ou menos assim que ele lida com essa questão de divindade. E chegando na parte do Thales, o Thales ele vem como esse humano questionando tudo. Por que as coisas são assim? Poderiam ser melhores, tem que desfazer, tem muita coisa errada. E aí quando ele começa a levantar e subir o patamar, subir esse plantel e tá acima, ele começa a entender e ver as coisas por uma outra perspectiva. E aí ele começa a entender que mudar uma coisa afeta todas as outras que estão ao redor e tudo para frente, tudo para trás e o que poderia surgir ao redor. E que mudar um elemento, mudar outro e mudar outro é uma reação em cadeia. E que sim, poderia mudar tudo, ajustar tudo sim, mas sempre vai haver uma cascata de falha, sempre vai haver um problema quando as pessoas não aceitarem aquilo que é. Aquilo que já está imposto. E eu acho que isso é muito legal de trazer, que para ti ser, por exemplo, o melhor cantor do mundo, tu tem que saber o básico, a base, tu tem que saber cantar, tu tem que saber fazer o básico, fazer a estrutura, fazer o clássico para te poder inventar e ser inovador e fazer algo a mais, ter esse destaque a mais, esse poder a mais. Então, para as pessoas quererem exigir desse Deus algo a mais, o que mude as coisas, primeiramente elas têm que entender o conceito e a base do que é para depois tentar mudar para algo. É como tu passar para um desafio 2, sendo que tu não conseguiu ultrapassar o desafio 1. Tu não conseguiu entender, tu não conseguiu realizar aquela tarefa e tu já quer outra, entendeu? Então é mais ou menos esse pensamento que o Thales começa a construir, porque ele vem dessa crença dos humanos de querer cobrar, de querer dessa insatisfação, de querer saber, de questionar, de duvidar. E aí, de ser esse cara que pergunta, que confia, que acredita que daqui a um pouco se estressa e não quer mais. Então ele começa a ver o quão complicado é. E que uma decisão afeta uma pessoa só, mas várias vidas, várias pessoas, várias histórias que seriam contadas e que precisariam ser vividas e interconectadas para cada pessoa em sua evolução pessoal. E individual e coletiva também. Então a visão do Thales era essa, e aí começa a mudar, ele começa a entender, e ele volta com uma outra perspectiva, com uma outra visão de eu sei o meu lugar agora, e eu sei onde me recolocar. Não sou esse vilão, não sou um completo herói, eu sou todos eles. Teve momentos que ele foi vilão, teve momentos que ele foi herói, teve momentos que ele foi humano, que ele foi sobrenatural, e ele é o anjo que ele está destinado a ser, que foi escolhido para ser. E ali ele se coloca como esse anjo, porque ele se sente como um. Ele queria ser um. Ele queria falar como um, tocar como um, curar como um, sentir um. E ele queria. O core do personagem do Thales sempre foi essa questão da proteção, de dar esse amor e de proteger aquilo que ele ama e as pessoas que ele ama e que ele acha correto e preservar. Só que antes era sem medida, era descabido, então aqui é puro. E essa é uma das visões do personagem do Thales. E o Thales, ele consegue conectar com esse Deus porque ele começa a compreender e começa a compreender o Eros, que não conseguiu passar por esse processo evolutivo, essa maturação de, por mais que o Eros entenda como é, ele não aceita. E a aceitação de viver o que é e não o que poderia ser é outro ponto que pega muito para qualquer humano, para qualquer criatura. Que a gente sempre imagina, e se desse certo, e se desse errado. Não é em si, é o que é. E acho que para te mudar a tua realidade para bem ou para mal, tu tem que aceitar ela como é, e sofrer o que tiver que sofrer, e viver o que tiver que viver, e passar o que tiver que passar, e ganhar o que tiver que ganhar, e é isso aí, perder o que tiver que perder. Então, o Eros não aceita a perda daquilo que ele criou, daquilo que ele planejou, daquilo que ele tanto lutou e que ele tanto sonhou. Ele não consegue admitir, ele não tem esse entendimento.
E ele não aceita, ele não, sabe? E ele sente que, e ele se deixa dominar pelo impulso da dor, pelos sentimentos mais humanos aos quais ele tanto rejeita. Porque no fundo ele não aceita a si mesmo, ele quer mudar a humanidade, quer mudar o universo, tudo, porque ele quer se mudar. Ele não aceita a si mesmo, ele não aceita de onde veio, ele não aceita, ele não consegue entender que talvez esse foi o melhor caminho. E ele se pergunta, talvez não tenha sido, mas será que cabe a ele mudar isso? Será que cabe a ele fazer todas essas escolhas por todos os demais? E se der poder de fala para todo mundo, não seria pior do que apenas pessoas seletas escolher? Então um assunto muito mais profundo. Então eles conseguem se conectar porque tem as mesmas dúvidas, essa mesma insatisfação, essa mesma dor de perder, essa mesma dor de querer mudar tudo e de falar, não, eu faria diferente, faria melhor, quando na verdade talvez não, talvez a gente fizesse até pior. E mesmo que fizesse melhor, o preço de estar acima, o preço de estar no controle, o preço de arcar com as responsabilidades de muitas pessoas, de muitas histórias, é um peso que pode te afundar no final. E Thales entende isso. Os dois compartilham dessa mesma dor. Por isso que um tá sempre tentando trazer um pro lado pro outro, combatendo, porque sabem que não vão desistir. Sabem que tem um propósito, eles se agarram a isso firmemente e eles se reconhecem um no outro. Tanto o lado bom quanto o lado ruim, tanto o lado heróico quanto o demoníaco. Por isso que um tá sempre tentando conquistar o outro, agarrar, porque sabe da força, da potência que o outro tem. E estão sempre tentando se aniquilar, porque sabe da potência e da força que o outro tem de parar o plano do outro. Então, a união desses personagens pro Adonai é altamente destrutivos, mas altamente criativos, corrosivos, porém altamente serviçais. Então eles podem proteger, eles podem destruir, eles podem curar, eles podem manter, podem refazer. Então é uma mina de ouro para Adonai, de tipo, eu não posso desperdiçar o potencial dessa pessoa porque agora ela não vê. Mas quem sabe lá na frente ela veja o que eu tô vendo. Ou se ela nunca vê, em algum momento ela pode ser útil com a visão dela ou para uma outra missão, sabe? Então não é essa questão de aniquilar, porque são todos filhos, são todos parte dele. E doeria para ele também. Então é uma coisa tipo, se doar e dar uma parte sua e reconectar e remontar. Então essa conexão entre os três personagens é essencial, que são os três praticamente deuses da história Talismã. No Talismã 4 ao infinito também tinha essa proposta de os três deuses do inferno, que seria Eros, Morgana e Johnny, e também os três deuses celestiais, que logo viriam a ser Thales, Adonai. A gente pensou em algum outro, mas reverteu o Johnny para essa posição e dar essa redenção para ele me fez muito mais sentido. Os desafios de escrever esta quarta parte da história Talismã, os desafios de escrever essa sequência. Bom, por si só já diz, acredito que seja a construção desse mundo sobrenatural, desse mundo angelical, infernal, sobrenatural, ir a fundo, porque eu sinto que a saga Talismã teve várias camadas. Então apresenta um musical, onde a gente tem uma história Disney, uma história infantil, onde a gente tem Talismã, as músicas, o texto leve, textos de incentivo, essa criatividade, essa questão da força juvenil, essa questão do coração e desse sonho na música e de despertar o interesse pelo sobrenatural e pelo mágico. E em Talismã 2, a segunda camada claramente era explorar essas conexões humanas entre os personagens, ao mesmo tempo que ao redor deles estava coberto de magias sobrenaturais. E em Talismã 3 era cair de cabeça no sobrenatural dessa história e apresentar os guardiões, que já seriam esses anjos daquela lenda que foi apresentada lá em Talismã, que deu origem ao colar Talismã, trazer esses personagens guardiões, mostrar que eles eram importantes e a interação deles com o Thales, que era o herói mais importante do planeta Terra, com os heróis mais importantes do universo, e as histórias deles se entrelaçando, se cruzando, a história de Merlin com os guardiões, a história da Morgana com o Merlin, que depois foi até os guardiões e destruiu os guardiões para destruir a Merlin, tal, e veio agora para Talismã 4 Infinito, por conta que Thales e a filha dele pararam por serem da linhagem de Merlin. Então todas essas conexões entre os personagens pelo lado mágico
foi feito ali em Talismã 3, finalizando ali os guardiões, as equipes, tudo certo, tudo certinho, veio as histórias breves, finalizamos o BR, os amigos, os filhos do Thales, e aí apresentamos Morgana e depois chegamos ali ao o escolhido Thales Armagedon, onde conhecemos o Eros. Então a gente conseguiu expandir a saga Talismã por todas essas camadas, aproveitando ao máximo o musical, o humano, o romance, a amizade, vários tópicos e subtemas que foram apresentados ali através de Talismã 2 e outros momentos onde fala sobre inseguranças, medos, pânico, ansiedade, depressão e dependência emocional e luto e todas essas questões de arrependimento e de autoconhecimento. E aí a gente chega nessa premissa que é, ok, temos que construir a finalização desse arco que a gente criou lá em Talismã 1, apresentando que o colar foi criado por anjos. Então tem anjos, tem demônios. Por que esses anjos não apareceram declaradamente antes? Por que os guardiões lutaram como feiticeiros e não como anjos? Porque claramente eles, conforme foram passando os milênios, eles foram perdendo essa potencialidade de anjos por estar longe do divino. Então se tornaram mais praticamente feiticeiros. Feiticeiros alados, eu diria. E aí tu tem alados. E aí tu tem essa leva de, ok, temos que trazer os anjos, temos que trazer os demônios e mostrar o que aconteceu antes deles criarem o talismã, por que criaram e como segue agora após Thales e tudo que ele fez com o Claro Talismã e com os BRs e com a sua história. Então, essa foi a parte mais difícil, conectar todos esses pontos e voltar a esse universo de Talismã com uma nova roupagem. Onde Thales estaria sozinho, não teria os BRs, não teria a música originalmente na história. A gente colocou 6 músicas, mas era para ser só uma, que era do Thales, onde ele cai para o inferno e depois a gente adicionou os demais. Mas esses são momentos solos dele, muito diferentes, músicas muito diferentes, pesadas, rimas. Toda a estrutura do livro é diferente do que foi toda a saga Talismã para representar essa quebra, para representar essa profundidade, para representar essa diferença, esse fechamento de ciclo de ok, tem a colorida, tem a história que é colorida, tem a história que é focada no humano, na música, tem a história mágica dos quadrinhos e HQs de super-heróis, e tem a história que é sobrenatural, sobre anjos e demônios. Então tem todas essas camadas, mas as outras histórias onde a gente vê Thales do multiverso com aventura espacial, a gente vê Garoto BR com aventura musical de novo, a gente vê os BRs de novo com música, a gente vê a Protetora pelo lado mágico da Terra, onde ela protege a Terra. A gente viu a equipe dos Guardiões, algo mais Guardiões da Galáxia. Então a gente consegue ter um universo rico e cheio de referências e de possibilidades dentro de Talismã. Essa foi a parte mais difícil, voltar para algo totalmente diferente, para uma nova roupagem, porque nos outros livros a gente sempre fazia algo, mas com essa semelhança, que ainda tu olhar e falava, ok, é Talismã, é desse grupo, é dessa família, é dessa saga. E aí com o Talismã 4 é feito essa quebra, a coloração das páginas é escura, é tudo muito escuro, não tem aquele brilho, aquele poder que esbanja Talismã, porque é tudo mais contido no Thales, e que ele sangra, chora, é pesado, é rústico, é o final, é escuro, é dark, e a gente vai da luz à escuridão, da escuridão à luz, como um círculo perfeito da vida. A parte boa de ser o fim é essa, é conseguir ter a sensação de trabalho cumprido, realizado, de ter conseguido contar através dessas 10 histórias da saga Talismã tudo que a gente poderia contar e expandir sobre esse universo, conhecer e a experiência ao longo do tempo em criar capas, diagramação, personagens, diálogos, canções, tudo isso a gente vai aprendendo no meio do caminho. Talismã de 2021 foi meu primeiro livro e Talismã 4 de 2024 é praticamente era para ser meu último livro lançado, né? Só que a gente adiantou ele para depois lançar os seus batimentos e os latidos, que é uma autobiografia, mas praticamente meu último livro de fantasia por agora. Então tem todo um crescimento, toda uma evolução de lá para cá. E a parte boa de ser o fim e dos desafios de tudo isso foi justamente entender o que o personagem precisava. Entender que não podia ser igual antes, entender que a vida muda e dar uma nova roupagem pro personagem, pra história, para se tornar interessante e voltar com essa missão de, ok, eu consegui contar tudo isso até aqui, vamos voltar pro começo. Vamos voltar pro começo que vai levar pro final, se é que faz sentido. Essa história de anjos e demônios. Então, algumas séries que influenciaram Lucifer, Supernatural, né? Supernatural. Então, tem várias séries que falam sobre criaturas e anjos e demônios que
influenciaram e ajudaram a criar essa história. Essa continuação é muito interessante porque ela traz elementos conhecidos, como sempre foi na saga Talismã, do nosso mundo real, mas criando algo novo. Tem o Inferno de Dante, onde ele seleciona os níveis ali, as criaturas. A gente fez mais ou menos algo similar, não diria nem similar, mas a gente pegou essa ideia e criou nossos próprios níveis, o nosso próprio inferno para Talismã, o nosso próprio céu, os nossos próprios níveis, as nossas próprias criaturas, as especificações dos anjos e os parâmetros de cada um e onde e o espaço de cada um e como ficam, como interagem, como eles se entrelaçam entre todos e como cada um tem seu papel dentro do infinito. Assim como os personagens demoníacos aqui, a gente também tem algumas versões do Thales que aparecem ali no inferno, então, e outros seres demoníacos, bestas, enfim, toda essa mitologia de anticristos e tudo isso tá muito bem colocado na saga Talismã de uma forma bem original. E a parte boa foi justamente isso, gente. Eu acho que foi chegar ao fim com grande estilo, de manter o padrão e sempre levar nas páginas, na capa, no conceito e subir. E esse foi outro maior desafio foi que todos os outros livros da saga Talismã eu meio que tive ajuda, eu tive assessoria das editoras, desde Talismã 1 até, dá pra se dizer que até os UBRs, o BR depois de Talismã. Até ali, essas 8 histórias foram com editoras, com ajuda, com influência ou até mesmo com a marca registrada da editora. Para o escolhido Thales Armagedon e Talismã 4 Infinito são histórias 100% autorais, 100% feitas por mim, desde a capa, a diagramação, absolutamente tudo. Tanto os erros quanto os acertos, o que é bom porque é tipo, é meu trabalho, é minha cara ali, então agora eu não preciso depender da boa vontade de alguém fazer o que eu preciso que esteja ali. Todos os livros sempre foi eu que escrevi 100%, mas tu depende da editora para fazer capa, para lançar, para fazer banner de divulgação, para fazer diagramação, para colocar imagens, para entender o contexto da tua história, o tipo de diagramação, o tipo de fonte, o tipo de imagem que tu quer colocar ali. E às vezes eu precisava manter o prazo, Talismã 1 2021, Talismã 2 2022, Talismã 3 2023, Talismã 4 2024. Só que a cada história que passava aumentava as páginas, obviamente aumentava o trabalho para editora e aumentava o trabalho para mim. Só que era tipo assim, eu tinha datas e eu sei do meu potencial de, se eu quero lançar dia 25, eu vou lançar dia 25. E a editora era, não. Se tem uma data, cancela, tem outros projetos aqui, a gente vai ter que adiantar para depois, vai ter que atrasar para depois, alguns vai ter que adiantar, esse aqui tá pronto, esse aqui não tá. Então ficou meio que uma bagunça o processo, porque, por exemplo, Os Guardiões é o primeiro livro que sai depois de Talismã 3, mas ele era o último que estava ficando pronto, porque quem tinha ficado pronto primeiro, vamos supor, era o Garoto BR, só que não ia se conectar, não podia lançar um livro sem o outro antes, entende? Então, tipo, eu falei, não quer saber, eu resolvo sozinho, muitas coisas, fui finalizando, fui fazendo o processo sozinho, e aí quando chegou para Talismã 4 eu falei, cara, cansei, eu preciso saber fazer minha própria capa, eu preciso entender a proposta do meu livro, eu preciso entender minha contracapa, eu preciso saber como é que funciona a questão da orelha, a questão da diagramação, diagramatura, a questão de como fazer e colocar no Word, como criar imagens e como colocar no livro e tudo, sabe? E essa questão de leitores beta também, de estar me informando, sempre adquirindo conhecimento. O que é difícil, fazer essa revisão ortográfica e aí tu tem dúvidas sobre palavras que no dia a dia a gente fala de um certo modo e daqui a pouco tu escreve de outro, daqui a pouco tu escreve de um modo que é popular, mas tá errado, então tu tem que, sabe, abraçar totalmente a obra. E esse foi um dos desafios, fazer tudo absolutamente sozinho. Mas eu fiquei tão satisfeito com o resultado final, tão satisfeito, porque eu fui me superando, fui mostrando para as pessoas, para amigos e perguntando, ó, tá bom assim? Não tá bom? Não, ó, tá legal, mas pode melhorar. Então eu gosto de pessoas que chegam lá e me quebram às vezes. E eu falo, nossa, essa é a melhor capa que eu já criei. E a pessoa fala, não, essa capa não tá legal. Me deixa triste, me deixa, mas fala, não tá? Então peraí que eu vou fazer melhor. Não diga mais nada. Então, tipo, é entregar o melhor trabalho possível. E até o dia do lançamento, eu tava fazendo capa, eu tava revisando diagramação, eu tava colocando imagens, eu tava, sabe, eu acho que é o livro mais bem detalhado, mais bem trabalhado, que eu coloquei toda a minha alma ali e tudo eu. Pode ser exagerado, pode ser o que for, pode ter erros, pode ser o que for, é normal, é comum do ser humano, mas é 100% eu ali.
sem ter que dar dependendo de prazos ou de que outra pessoa me falhe ou de que eu não consiga cumprir. Então eu consegui suprir as minhas próprias expectativas e esse foi o maior desafio também, que foi fazer tudo sozinho. Vamos falar um pouco sobre os poderes infernais e celestiais durante as batalhas e no contexto geral. Obviamente são duas forças de lado opostos e de forças extremas, então a gente precisava diferenciar. No geral, a gente tem batalhas épicas tanto no solo celestial quanto no solo infernal. Mas é no solo infernal onde a gente vê acontecer as batalhas com mais frequência. Assim. Teve outras batalhas, obviamente, em outros locais, mas o livro foi muito dividido entre passar uma parte no inferno e uma parte no céu. E a parte que está no inferno é uma luta constante, uma provação constante. Por isso que tem mais batalhas, porque no céu meio que as coisas já estão resolvidas. Então quando o Tali sobe, ele vai conhecendo e tal, vai se conectando com as criaturas, com os seres que estão lá, vai nesse processo evolutivo, e aí é muito mais um lance emocional dele se sentir e dele estar nesse lugar como esse semideus e como esse anjo, na verdade. Então, quando ele está é esse contraponto do que a gente espera e imagina do que seja um paraíso, né? E aí ele começa a ter as batalhas quando ele sai ali. E aí só tem um momento onde a gente passa por uma batalha no céu, que é quando Eros e Thales sobem, eles têm meio que uma batalha lá, mas logo são expulsos, né? Por causa do conflito, então Thales leva o conflito para longe do paraíso. E é uma luta sensacional, inclusive. Mas a maior parte das lutas nesse quesito acontece no lado infernal e depois em outros âmbitos, em outras áreas ali da existência. Os poderes infernais são muito baseados na vontade do Eros e no que ele criou para o próprio inferno. Então a gente vê criaturas de fogo, criaturas usando magia, ele possuindo, então tu vai, imagina que o inferno de Talismã é meio que um lixão onde vai parar, tipo o vazio do Loki, sabe? Onde vai parar todas as criaturas que de certa forma se sentenciaram ou que foram sentenciados ruins demais para ficarem no purgatório, para ficarem vagando, para irem pro céu. Então lá acontece, tem de tudo, acontece batalha mágica, batalha do sobrenatural, desde poderes assim, gigantescos a poder infernal, bestas, sangue, enxofre, toda essa questão da temática do inferno tá bem presente lá. A gente usa vários elementos de ilusão, pensa no Rex da Wanda, só que algo mais contido ali no solo infernal para criar ilusões, a pessoa viveu o seu próprio inferno dentro da sua cabeça, dentro. Então tem várias armadilhas e várias artimanhas que eu achei bem legal, e não só esse lance de fogo e enxofre, queimar. Então foi bem legal ter esse espaço para ser criativo, de criar várias provações, várias dificuldades ali do que realmente eu acho que seria um inferno para uma pessoa, e não essa questão mais da dor física, mas sim uma dor mais psicológica, uma dor mais interna, sabe? E pelo lado dos poderes celestiais, o que eu imaginei e consegui criar foi seres extremamente inteligentes e evoluídos. Então eu sempre quis ver e imaginar anjos, deuses, como seres extremamente evoluídos, onde não necessariamente fariam o mesmo que no inferno, que é batalhar fisicamente e com esse jogo interno de manipulação, mas aqui no céu seria diferente, não seria manipulação, seria estratégia, e ao invés de ataque, seria defesa. Então, para criar os poderes celestiais, foi muito nessa onda de, ok, vamos criar estratégia, vamos criar esses quiz, esses jogos de pensar, onde a gente tem que pensar numa solução e decifrar mistérios, decifrar soluções, encontrar soluções para doenças, para guerras, para as forças do mal, para tudo. Então eu pensei em vários níveis de anjos ali, e alguns trabalhando para resolver labirintos da humanidade, ou seja, situações que a humanidade naturalmente vai criando, outros para ser essa pacificação, esses pacifistas e essa união entre os humanos. Então aquele que vai confortar, que vai proteger, que vai guardar, que vai ajudar. Outros eu pensei naqueles defensores que vão ter que lutar se for preciso, mas se defendendo, sabe? Outros que vão somente proteger o céu. Então ter essas denominações para esses anjos e conseguir classificar todos eles da forma de estratégico, de
trabalho em colmeia, sabe? União. Então, todos com o mesmo propósito, o mesmo objetivo, todos treinando o mesmo, todos com o mesmo nível de poder e todos muito bem alinhados e preparados para toda a diversidade que tem do outro lado. Então, tem a riqueza da diversidade de um e tem a riqueza da união e da uniformidade do outro. Então, eu acho isso muito bacana, muito legal de conseguir criar em Talismã 4, que é pensar nesses seres evoluídos. Então, eles também têm algumas provações, mas ao invés de trazer dor, elas aumentam e elevam a sabedoria deles. Então, se eles passam, eles vão passando e vão subindo de nível até conseguir um nível maior e estar ali no pelotão de frente, né? Então, eu achei bem legal essa construção dos dois níveis, que são completamente diferentes os poderes do Celestial e do Infernal, mas que trazem frescores diferentes, sabores diferentes, intensidades diferentes, mas que se complementam perfeitamente e não se sobrepõem. Os dois são fortes, não tem um mais forte que o outro, os dois são incríveis e os dois podem ganhar. Tudo basta a partir do que eles são e do que eles têm e da escolha de cada um deles, né? Dos dois lados. Então acho que isso foi bem legal de poder trabalhar e estar eles conhecendo esses níveis, interagindo com essas pessoas e conhecendo, aprendendo mentalmente com esses anjos e ele evoluindo, porque aí ele se torna supremo, porque ele tem essa questão da manipulação da diversidade de poderes do lado demoníaco e da perversidade, ele tem o lado humano dele que faz ele ter esse caráter e se questionar e sabe, esse lance interno, essa voz interna dele que faz ele se arrepender, que faz ele repensar nas coisas, sentir. E ele tem o lado demoníaco que faz ele, o lado sobrenatural, ao qual ele ataca e usa e manifesta o seu poder. E agora ele vai ter esse lado angelical da estratégia, da mente, da evolução, ou seja, de prever, ver as coisas. Eu sempre gostei muito disso, de ler as pessoas, ler os ambientes, ler as possibilidades e ler tudo que está à volta. Tudo pode ser um sinal, tudo pode ser nada, nada pode ser tudo. Então, tá sempre atento, observador. Então, acho legal essa parte do Thales de ser esse ser evoluído que vai estar observando e vai estar olhando. Sabe, tem uma imagem que eu produzi na internet de um anjo, né? Só que não um anjo humanoide, mas um anjo todo redondo, assim, com vários olhos. E é isso que eu penso, sabe? Um anjo que vê todas as possibilidades, que sente tudo também, à medida ao qual ele vai tendo esse acesso, essa evolução espiritual. Então eu acho isso muito interessante, aflorando o lado mediúnico do Thales. Eu acho espetacular como a gente conseguiu desenvolver o lado celestial, o lado infernal de uma forma única para cada um deles e que acabam se complementando e se fechando no personagem do Thales, que tem ambos os mundos dentro dele. Uau! Vamos falar agora sobre a cena final de Thales no quarto dele, passando por todas as eras do personagem. Chegamos num momento muito importante, muito especial, onde a gente chega numa cena onde, após tudo ser resolvido, todo o confronto, todo o conflito, e ser designado cada personagem a uma nova formação dos Guardiões, o que é um novo conceito, não um novo personagem apresentado com sua própria parte ali no universo. Temos Thales e Eros entrando em conjunto, né, em um contexto, em um acordo sobre os reinos de cada um. Temos Adonai acima deles dois, monitorando tudo, preparando tudo para um grande juízo final, estabelecendo um equilíbrio no universo, na existência. E temos Thales como esse anjo que consegue ter acesso ao céu e à terra, e a todos os mundos, né, no caso. Mas aqui em específico, ele é o anjo supremo, né? O anjo que assim se torna o braço direito do Deus Adonai, e ele consegue ter acesso a todo o universo, a toda a existência. Mas os pontos aos quais ele tem fixo, essa residência fixa, é o céu e é a terra. Então ele praticamente é elevado a anjo sem morrer, mas ele tem algumas obrigações para cumprir no céu, e ele é esse cara que também é permitido tocar fisicamente com o seu corpo físico a terra, porque ele continua muito ligado, ele literalmente está ligado, né? Então é parte dele, o coração dele está no céu, mas a mente dele e o propósito dele está na terra. Então ele está sempre oscilando entre um e outro e indo entre um e outro.
E numa dessas, ele volta ali na cena final pra Terra, vai até o quarto dele, a casa dele, e ali ele... Sabe aquela cena de WandaVision, onde... Vision, enfim, WandaVision. Onde a Wanda tá ali com o Visão na cena final, eles estão bem próximos ali, e eles vão se beijar, vai ter a cena final deles, o final feliz e triste deles, e aí a Wanda tá desfazendo o Rex, e quando ele chega assim na casa, vai girando a câmera, mostrando todas as eras da casa, do quarto, de tudo ali deles, né? E vai terminar só nela, sozinha, solitária, na nova era ali, na realidade dela. Isso é mais ou menos o que acontece aqui com o Thales, né? A gente tem esse momento onde ele volta pro quarto dele, com a magia dele, e só de olhar pro quarto dele, os olhos se enchem de lágrima, que ele entende que é o final do caminho dele, dessa caminhada. E aí ele olha pro quarto assim, e daqui a pouco aquele quarto de casal, né? Porque ele era casado com a Isabela e tudo mais. Aquele quarto de casal, ele olha e gira, se transforma. E aparece o quarto dele de quando ele era adolescente, criando, né? As primeiras músicas da banda BR que apareceram lá em Talismã, onde ele canta Livre Ser e descobre e expande a magia dele, começa a usar, aceitar o poder dele. Então, com os olhos dele, ele vai mudando o quarto e ele vai vendo ele mesmo, né? Nessa linha temporal, esse fluxo da existência que não existe passado, presente e futuro, e tudo acontece ao mesmo tempo. Então, quando ele volta, ele tem esses deslizes, tipo o Loki, sabe? Onde ele consegue estar em tudo e ver toda a história dele, ser a história dele. Ele começa a ver ele crescendo, cantando Livre Ser, a gente começa a ver cenas, veria se fosse um filme, né, cenas dele durante toda a saga Talismã, ele no quarto dele namorando, sendo mais adolescentezinho em Talismã 2 com a Angela e seus amigos em reunião, logo Talismã 3 ele ficando com a Angela, logo depois com a Isabela, ele cantando sozinho no quarto dele, passando por vários momentos de solitude, solidão, escrevendo, compondo, rindo, chorando, dançando, brincando. O quarto dele era o mundo dele, foi ali onde foi criado o mundo de Talismã, e é ali onde terminaria. E depois vemos por último as eras passando, ele tendo filho, ele casando, ele crescendo e chegando até o que ele se tornou hoje. E é lindo de ver essa evolução do personagem, é lindo de ver os momentos onde ele estava triste, chorando, onde ele era considerado vilão, onde ele era o herói, onde ele era humano, onde ele era sobrenatural, onde ele era tudo, não era nada, era músico, não era, e se torna esse anjo que ele sempre esteve destinado a ser. Lá em Talismã 1, a gente falava do destino grandioso de Thales. Só que eu nunca... É tipo o glorioso propósito do Loki. Só que eu nunca tinha planejado isso. Tipo, o destino grandioso dele. O que pra mim era o destino grandioso dele naquela época? Era ele ser cantor, ser reconhecido e ser esse feiticeiro que vai proteger a Terra. E se dividir entre os dois mundos, tipo Hannah Montana, que tinha uma vida normal e uma vida musical. O Thales teria uma vida de feiticeiro e uma vida musical. E tentaria ser normal no meio de tudo isso. O que é bem mais complicado e complexo, mas eu acho que esse é o gostoso da saga Talismã. Fazer coisas difíceis e impossíveis, e pra saga deu certo. Claro que para filmes, séries, teria que ter uma boa adaptação, melhorar 1000 vezes mais o que eu escrevi, o que eu criei, mas tem uma base ali que dá pra te trabalhar melhor. Mas tem, sabe? Tem, tá ali, tá criado, tá escrito. Então eu acho realmente linda essa cena, onde ele cumpre o destino grandioso dele, que nem ele sabia qual era, nem eu sabia, nem o personagem sabia. A história foi se escrevendo, foi tomando vida e tomando vida própria, conta própria, e foi se fazendo sozinho. O personagem foi crescendo e se tornando sozinho. E eu deixei ele livre para ele ser o que ele tinha que ser. E aí resulta que eu não tinha programado que ele seria um anjo, eu tinha programado que ele seria um talismã supremo, né, que teria o colar supremo dos anjos e parte ali do sangue dos anjos, porque tinha um colar talismã grudado na pele, no sangue dele. Isso foi estabelecido no Talismã 3. Mas ele era só um feiticeiro com um colar extremamente poderoso, que aumentava o poder dele, né? Pela linhagem dele. E ele tinha contato com seres maiores. Mas aí quando chega o Talismã 4 eu falei, o que eu vou fazer com o personagem? Olha tudo que ele já fez, olha tudo que ele já alcançou. Vou meter Thales aonde? Quem é que vai ser capaz de derrotar o Thales no nível de poder que ele tá agora? Somente um deus, somente um demônio. E olhe lá, porque ele é doido, Thales é doido, então. Né? Então não tem nem como derrotar o personagem do Thales aqui. A gente tem artimanhas e outra parte difícil, o desafio foi ser mais inteligente que o próprio Thales, ser mais inteligente que a própria história, a saga Talismã, que tomou conta, tipo, saiu das minhas mãos, saiu do meu controle. Tipo, eu ia escrevendo e falei, cara,
olha tudo que ele tá fazendo, no que ele tá se transformando. Como é que eu vou parar esse cara? Como é que eu vou... Entende? Quanto mais alto tu coloca um herói, mais alto tem que colocar o vilão, mais alto tem que colocar a história. E os conflitos, como é que resolve uma pessoa que é invencível, que é impossível, que é intocável, que é invulnerável? Como é que faz? Tu tem que rebaixar aquilo ali, mas tu tem que ter um bom motivo para rebaixar aquilo ali. Ou para aumentar, e ainda assim com tudo lá no alto, tu tem uma mega solução genial para te bloquear isso aqui e conseguir amarrar. Então, é sensacional o nível de pensamento, o quanto me exigiu mentalmente essa história foi maior que qualquer outra coisa que eu já tenha escrito ou que eu acho que eu vou escrever. Não tem muito o que dizer. E aí deixa esse final em aberto, né? Depois ele passando pelo quarto todas elas, tornando esse destino grandioso que ele sempre foi e esteve destinado a viver, a ser. A gente deixa esse final em aberto com ele sendo um anjo, tendo 50 anos de idade na idade humana, porque ele passou muitos anos no céu e no inferno durante todo esse tempo. Para os humanos levou ele até 50 anos, mas para ele, no que ele viveu pelo lado espiritual, foram milênios ali entre céu, inferno e terra e tudo mais. E ele tem 50 anos, a gente conta, né, na cronologia oficial, na idade oficial do Thales, 50 anos a gente conta a humanidade dele. Eu acho muito legal deixar a humanidade do personagem presente. Por isso que a gente decidiu deixar os momentos onde ele tá no inferno e a mente dele fazer ele delirar, achando que ele é o centro de tudo, que ele é a estrela. Então ele canta quando cai, ele canta quando sobe pro céu, ele canta quando encerra a jornada e canta quando acha que acabou e se encontra comigo, quebra a quarta parede e a gente divide uma música ali no final e eu dedico uma música por Thales. E ele é pra mim ali naquela questão da gente dividir a música. Então é muito de manter essa questão da humanidade do personagem, dele voltando pro quarto, voltando às suas origens, voltando ao que ele é, a sua essência. Um garoto assustado com medo que precisou sair da sua zona de conforto para ser mais do que ele queria ser, mais do que ele conseguia. Ele tinha sonhos grandes e por isso ele tinha que passar por desafios grandes. Senão ele não conseguiria sair do lugar. E isso é espetacular, ele deixa o final em aberto, com ele sendo esse anjo super poderoso que está voando aí entre as nuvens, indo e vivendo junto ao infinito. E deixa aberto que tudo foi resolvido, mas esse universo não morreu, tá ali. O Thales está ali, segue no infinito, segue coisas aqui, segue coisas ali, cada elemento tá tudo ali. Então, a qualquer momento, pode ser possível criar algo genial, maior ainda, para justificar a volta desse personagem para uma nova história e falar, ó, tá com 50 anos, é um anjo, tal, tá vivo, tá lá, tem um problema, vamos botar ele ali para resolver, ou vamos botar ele... Só que agora tu perde, com toda essa caminhada aqui, tu perde agora agora ele tá em outro patamar. É como eu falo, a cada nova história de Talismã, o Thales subiu de patamar. Então não tinha como rebaixar ele, não tinha como rebaixar o nível dos vilões, das páginas e tudo. Conforme foi passando a história do Talismã, aumentaram as páginas e aumentaram os desafios, os enredos, os personagens e tudo. Não que quantidade seja qualidade, mas eu quis trazer um pouco os dois e atrelar de tem que ser maior e melhor. E na primeira o Thales saía como feiticeiro, então como um aprendiz de magia. Então tava tranquilo. Aí na segunda ele sai como um feiticeiro poderoso. Na terceira ele sai como um talismã supremo, ou seja, já estava lá no auge. E na quarta, ele sai como um anjo. Na quinta, ele sai como o quê? Aqui ele teve até um papo com a própria entidade morte, né? Então, o que que faria? O que que faria Thales retornar? O que seria tão urgente que ele não conseguiria resolver que exigiria todo um conflito? O que seria maior que Thales Mendes agora um anjo? Para trazer o personagem de volta, para fazer com que tivesse uma história em torno dele, em torno... Ele estaria sozinho, teria a ajuda do Johnny, dos Guardiões, do Kenon, teria os UBRs aparecendo, teria os outros sobrenaturais. O que que aconteceria? Então, tem para onde ir. Tem histórias que podem ser feitas. Trazer a linhagem dele de volta, já que ele está em contato com a morte, com o céu, o inferno e tudo que existe. Ele pode trazer Merlin de volta, pode trazer Miguel, o pai dele, pode fazer o que for. Ele é o Thales. Então, só que teria que ter um bom motivo, não é trazer por trazer. Por isso que eu fritei tanto os meus miolos para fazer a saga Talismã, porque não é tá aí porque tá aí, tá cantando porque tá cantando,
porque é musical, ou tá fazendo magia porque é magia. Não. Ele tá fazendo aquilo porque ele tem motivo para fazer. Ele voltou para aquela história porque ele tem um motivo de estar ali para contar, para servir, e um motivo para ele ir crescendo a cada história. Então teve motivo para ele se tornar esse feiticeiro aprendendo, teve um motivo para ele querer ser mais que um feiticeiro aprendendo e proteger o universo dele, acabou se tornando um feiticeiro super poderoso, desbloqueando as habilidades de Merlin, e teve um motivo para que quando esse exército todo veio em Talismã 3, ele precisasse se superar, porque só a magia dele não ia dar conta. Aí ele entra em contato com os guardiões, entre lutas e tal, e se torna esse Talismã Supremo pelo caráter e pela dignidade do personagem. E aí ele vence. Só quando ele vence aparece uma maior, Eros, que é uma questão de deuses. Então ele não teria como um talismã, por mais que tivesse parte, não era nada perto, entendeu? Então teve que fazer esse upgrade do personagem. E agora vai melhorar para onde? Entendeu? E qual inimigo seria mais poderoso o suficiente para vir e testar o talismã, botar a prova? E outra, a moral do personagem. Ele cresceu muito até aqui entre altos e baixos, entre herói, vilão, anti-herói, e vai, e erra, e sobe, e vai. E agora ele tá aqui. Já tá declarado, ele é um anjo. E a moral dele é essa. E o bem dele tá estabelecido. Ele é um anjo, ele é do bem, ele tem moral, tem dignidade, tem caráter. Então eu não posso mais colocar Thales para matar alguém. Eu não posso mais colocar Thales para fazer coisas que ele já fez antes que baixaria o nível dele, desmoraliza. Porque, se ele tava aqui ele fez isso, quando ele tá aqui que é anjo ele faz a mesma coisa que ele tava aqui, então qual foi o sentido? Então tu tem que colocar o personagem para agir de forma diferente e trazer essa evolução que ele aprendeu do lado angelical e juntar todas as partes dele para criar um novo personagem, para enfrentar um novo desafio e uma nova forma de resolver aquilo. Muita coisa para pensar, muita coisa para decidir, por isso que a gente falou, ok, acho que esse foi o ápice do personagem até aqui, o ápice da história, resolvemos todos os arcos, todos os assuntos, tudo que a gente poderia explorar do mundo de Talismã e trazer, inovar e criar, foi criado. Tem possibilidade para muito mais? Tem, porque é um universo rico em tudo. Ele abraça a fantasia sem vergonha, ele abraça a ficção, ele abraça romance. Então tem de tudo. Tem muitas possibilidades para a saga. Mas antes de seguir, eu quero que ela dê certo, eu quero que faça sucesso, eu quero que chegue até as pessoas e depois veremos o que acontece. Porque a cada nova história, muitas páginas. E se fosse voltar para um Talismã 5 ou alguma. Poderia voltar para alguma história breve, tipo As Aventuras de Thales Multiverso, volume 2. E botar Thales encontrando um multiverso onde ele tem que encontrar. Onde naquele multiverso a linhagem dele tá viva. E usa aquela linhagem dele com o Thales e bababá. E dá. Pode ser que aconteça. Mas eu acho que seria muito mais épico voltar para um Talismã 5. Só que aí, será que a gente ultrapassa as 554 páginas que tem Talismã 4? O que seria tão grande, tão forte para levar a história para esse nível de patamar, poder, personagens e páginas? Ou a gente se contém, conta uma história de máximo 200 páginas ali, mais contida para contar uma aventura do Thales ali em Talismã 5. Poderia ser, não precisa ser algo tão grandioso. Daria para rebootar, né? Ou também tem essa ideia do reboot, né? De trazer uma nova história que vai contar ali, vai quebrar esse padrão que veio desde Talismã 1 até Talismã 4, de levar páginas e levar tudo. Conta uma aventura ali mais minimalista com 250 páginas no máximo, faz um Talismã 5, rebuta e deixa para um futuro, para alguém que queira pegar essa história daí e fazer de novo, recriar a história do Thales, só que de uma forma diferente. Acho que seria legal, tanto para mim no futuro reescrever, ou quanto para outra pessoa escrever no meu lugar. Seria legal, seria. Mas fica essa ideia na minha cabeça de não, tem potencial para fazer mais com o que ele tá agora. Acho que eu consigo criar mais com o personagem do jeito que tá agora do que se eu rebutar. Então, tem muitas possibilidades, né? Então aqui, este foi um especial de Talismã 4 ao Infinito, falando sobre vários aspectos da história e da saga Talismã. Eu tô muito feliz, muito contente com essa história, porque eu acho que foi uma história muito curativa. Já falar curadora? Pode ser também. Muito curativa, uma história que é curador. Curativo? Curador. Tá vendo? Buga a mente, de tanto que a gente vê a palavra, a gente não sabe mais o contexto, já acabou pra mim. Mas eu acho que foi muito essa questão de curar mesmo, sabe? Eu acho que foi curador mesmo. Escrever, porque às vezes a gente tem essa dualidade, né? De somos os heróis para uma pessoa e outra pessoa nos vê como vilão.
Fazemos algo certo que pareceu errado, fazemos algo errado que pareceu certo, fazemos algo muito errado, fazemos algo muito certo. Isso nos torna heróis ou vilões, nos torna humanos, né? E eu acho que por isso que eu quis preservar muito da humanidade do Thales, de entender o personagem, de entender o porquê que ele tinha errado. Ele tem as convicções dele, o caráter dele, ele defende o que ele gosta, o que ele acha que é certo, e defende com unhas e dentes quando ele se sente atacado, sabe? E entender que ele tem um auto-julgamento muito crítico, muito forte. Então, se ele se acha bom no que ele está fazendo, ele sabe que ele é bom, ele vai defender que ele é bom. E quem diga que ele é ruim vai ter que provar com 300 mil provações diferentes. E mesmo assim não vai dar conta, sabe? Então ele sabe que se ele tá certo, ele tá certo. Se ele tá defendendo, tudo tem um motivo para ele fazer, um motivo de ter sido feito. Nada foi gratuito, nada foi em vão. Tudo que a gente colocou na saga Talismã sempre foi muito bem calculado, muito bem planejado. E até as coisas mais mínimas e básicas que a gente não tinha planejado, tipo, bota aí por botar, vai, o personagem precisa fazer tua coisa, bota que gosta dele, sei lá, bota que pressentiu, foi pressentimento. Aí daqui a pouco, mas não, peraí, mas eu botei que o personagem pressentiu uma coisa importante. Tá, pode ser, pode, às vezes a gente pressente que algo importante vai acontecer, mas aqui é Talismã, não é assim, pressentiu, não, pressentiu por quê? O que? Então, pressentiu porque tinha uma disponibilidade mágica para ser evidente, para sentir, sensitivo, blá blá blá, e tu começa a criar, entendeu? Foi o que aconteceu com o personagem do Fernando, que não era para ter poderes, e aí ele faz brincadeira lá com o Thales e Talismã, vai vir um carro pra nos atropelar, ou por aquelas brincadeiras, tô errado que me cai um raio, sabe? E cai, acontece algo, aquilo que ele falou. A gente fala, é coincidência, mas peraí, coincidências não existem. Tudo está denominado, marcado, predestinado. Então vamos lá, vamos abraçar essa ideia e vamos falar que ele fez isso porque ele previu, ele sentiu aquilo ali, ele se sentiu vidente e foi uma das caracterizações mais fodas que eu já vi para um personagem, que foi a evolução do personagem do Fernando. Tanto que abriu as portas porque ele fez em Talismã 3, ajudando o Thales nessa questão multiversal, pela evidência dele, em Talismã 2. Então foi criado ali o BR Nova Geração em torno do Fernando e do que eles conseguiam fazer, do que o Fernando era capaz de fazer. Em roteiros que eu criei para o filme de Talismã, o poder do Fernando certamente vai ser usado, é inevitável, é indispensável, que é esse cara que consegue prever o futuro, tipo a Alice do Crepúsculo. Então é tipo isso, consegue ver momentos antes do que vai acontecer, e várias outras habilidades ali que ele tem. Isso veio do acaso, mas agregou pro personagem, agregou pra história do Thales, pro impacto da perda do Fernando e para todas as outras coisas que aconteceram na saga Talismã. Então é fazer do acaso um momento perfeito, não é aquela coisa de tem que esperar acontecer um momento perfeito. Não, tu pega um momento, vê as possibilidades e trabalha com aquilo ali, faz daquilo ali o melhor trabalho que tu puder, a melhor perfeição que tu conseguir, sabe? E é isso aí. Então, Talismã 4 é Infinito, sem dúvida nenhuma, eu acho que foi o livro que eu mais trabalhei, que eu mais me esforcei, que eu mais lutei para que saísse, para que viesse a luz e tivesse todo essa conclusão, esse desdobramento, esse final, essa conclusão, né? E eu acho que realmente é muito, muito, muito linda. Essa história é realmente muito, muito linda. Eu vou trazer mais vídeos falando sobre as canções da saga Talismã, já fui, né? Mas as canções do quarto livro da saga Talismã, o Talismã 4 é Infinito. Eu vou trazer 6 canções que aparecem no livro e mais alguns outros vídeos falando sobre a história. Mas acho que esse vídeo aqui foi muito bom e esclarecedor, porque deu pra falar sobre vários assuntos em um vídeo só. Perfeito pra mim, até porque eu tô cansado, então muitos vídeos, muita coisa já não dá, eu tô com uma cara de cansado, não vai. Tem muita coisa pra fazer, não me dá tempo, então é um só pra falar tudo que tem, é isso aí, entendeu? Porque passa muito tempo escrevendo, muito tempo editando, muito tempo planejando, que não dá. E aí tu pega aí desde 2021 a 2024, tu lançar 20 livros, tem que gravar sobre 20 livros, tu tem que tentar expor, divulgar e vender 20 livros, aí tu tem que fazer isso, estudando, trabalhando, cuidando de criança, cuidando da casa. Não, tchau, vou pra terapia. Não tem como. Então, espero que algum desses livros deem certo, porque realmente é um trabalho muito bonito e muito um trabalho mesmo. É lindo, é gostoso de fazer, né? É muito legal tu se sentir o cara do escritório, sentar no computador e ficar
e digitar e tal, ou fazer pelo celular. Só que a parte mais incrível não é a comodidade de estar em casa e escrever. É o mais incrível é tu viver essas histórias. Porque eu posso não sair do sofá, da cama, mas a minha mente sai, né? E eu fico exausto, que parece que eu trabalhei 13 horas. Mas é porque minha mente não tá aqui. Ela tá vivendo essas histórias junto com esses personagens, tá sofrendo junto com eles, tá pensando em resolver os problemas deles, em criar problemas para eles. Então tá brincando de ser Deus, tá brincando de criar, de imaginar, de se expandir, de se explodir, de, de tudo mais um pouco. Então é um processo evolutivo muito bonito de crescer e aprender com os personagens, de expansão de consciência, de tudo. E ainda tentar viver tudo isso na tua mente de uma forma sadia e seguir tentando viver uma vida normal no mundo aqui fora. Então é uma mente que trabalha, é uma mente que não tá aqui, que viaja para universos, para personagens, para histórias, para pensamentos, acontecimentos, para lembranças, para e se acontecesse, se aconteceu, e se tivesse uma possibilidade, e se aconteceu em outra história, em outra vida, em outra realidade. Então é um trabalho constante e diário de imaginar o melhor para cada personagem, para esse complexo, para esse enredo da história final. E no começo eu não tinha muita consciência disso, as coisas iam acontecendo um pouco muito, né, ótimo, muito que no automático, né, e aí eu parava pra ler, pra me dar conta e falava, tá, por que isso aconteceu? Por que esse personagem se sentiu assim? Então meio que uma terapia, uma autorreflexão, encontrar nesses personagens os teus melhores amigos, inimigos, as coisas que tu já passou na vida, que tu ainda pode passar, tá preparado, manter a mente aberta, o coração aberto, se reencontrar. Então são vários conceitos que dá para trabalhar dentro desses livros dos personagens. Então realmente é um trabalho e todo escritor no mundo deveria ser muito bem pago, porque o desgaste mental em qualquer ser humano é muito mais do que um desgaste físico. Desgaste físico, tu dorme, tu cansa, toma um calmantezinho, tá ok. Desgaste mental, tu pode tomar 300 calmantes, tu pode viver deitado, não vai passar. Tu vai se sentir cansado, exausto e sem vontade, porque tu trabalhou demais a tua parte mental, tanto para resolver coisas da ficção quanto para a vida real. Isso acontece muito com pessoas ansiosas, da tua cabeça trabalhar muito e tu não conseguir dormir, tu não conseguir descansar, tu não conseguir focar, porque tu tá trabalhando tanto dentro de ti que às vezes tu não tem força para trabalhar do que tá lá de fora. Então isso acontece muito. Mastalismo me ajudou muito a trabalhar em mim mesmo, em tudo. Acho que é um trabalho muito lindo que eu espero que algum dia seja reconhecido. E não tem nada mais que eu possa falar sobre o Talismã 4, acho que eu já falei tudo. Vou ter que agora cavar para novos vídeos, novos temas, subtemas para falar sobre o Talismã 4 ao Infinito e trazer as músicas aí que eu acho muito importante. Falar sobre, trazer, ler as músicas aqui e comentar sobre elas. Acho que vai ser interessante. Justamente porque elas têm muito conteúdo e dizem muito. As músicas de Talismã sempre foram fantásticas e espetaculares, sempre disseram muito e elevaram o nível da trama dos personagens, carregaram nas costas um nível emocional, sentimental, mental, espiritual dos personagens. Então é uma das partes mais mágicas da saga Talismã. Então teve alguns elementos que eu tive que trazer, mesmo que não seja uma história convencional, que não seja a mesma história, mesma fórmula, o mesmo formato da história do Talismã, trazer com uma nova roupagem alguns elementos conhecidos fez com que tivesse essa similaridade e se sentisse muito mais em casa com essa história. Que no começo eu falava, meu Deus, tá muito pesado, quero fugir. Aí depois eu falei, não, tá gostosinho. Depois eu falei, opa, é Talismã, já me identifiquei, já tô melhor, né? Então são esses altos e baixos que a gente passa na vida e que acontecem, né? Mas é isso. Temos Talismã 4 ao Infinito, que foi lançado, eu tô muito orgulhoso e eu espero que feche aí, né, a saga Talismã. Eu também pensei para a saga em algum momento escrever um livro em conjunto com outro autor ou outros autores para criar algo dinâmico e diverso mesmo, bem diferente para a saga Talismã ou para outros livros, né? Mas veremos, acho que a saga Talismã merece ser só minha, aquele egoísta. E então, quem sabe, se vier ou não uma sequência, mas acredito que não. Acredito que não há espaço e nem tempo para mim fazer essa sequência agora.
e que se isso acontecesse poderia ser bem futuramente, ou que algum milagre acontecesse, mas temos aí então para desfrutarmos a última história da saga Talismã. Sejam todos muito bem-vindos. Com vocês, Talismã 4 ao infinito.